Saudações, pessoal. Eu sou Maria, professora de filosofia da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e também do IFBA, Instituto Federal da Bahia. O propósito dessa breve reflexão é apoiar os estudantes que se preparam para o ENAD. E minha contribuição consiste na apresentação da questão 27 do ENAD 2014. Eu vou fazer uma leitura comentada, vou fazer uma análise da pergunta e uma breve explicação das alternativas corretas e incorretas. Percebam que a questão é uma adaptação de um trecho da obra do Espírito das Leis de Montesquieu. Só um segundo que eu vou passar o slide para vocês. Então, percebam, a obra do Espírito das Leis foi publicada em 1748, e ela se divide em pequenos livros, e a adaptação da questão foi feita a partir desse capítulo, o capítulo 4 e o capítulo 5, do livro, do livro quarto. E o livro quarto, ele tem o título de como as leis devem ser relativas aos princípios do governo. Todo o pressuposto de Montesquieu é que as leis da educação são as primeiras que recebemos e são elas que preparam os indivíduos para serem cidadãos. Montesquieu, ele vai dizer que nos governos despóticos, a educação ela tem como objeto o medo, nas monarquias a honra, e só na república que a gente vai encontrar a virtude política como sendo a finalidade da educação. Lembrando, então, que o modelo de governo defendido por Montesquieu é a república pautada do respeito à lei, à vida e ao direito político dos cidadãos. Quando a gente tem a citação, a citação adaptada na questão 27, o primeiro fragmento é retirado aqui do capítulo 4 e diz o seguinte: hoje temos, Montesquieu falando na época dele, hoje temos 3 educações diferentes ou contrárias, a de nossos pais, a de nossos mestres e a da sociedade. O que é nos dito na última destrói todas as primeiras. E prossegue. Percebam que agora aqui a gente já vai estar no capítulo 5. Então, esse fragmento que abre aqui o capítulo 5. É no governo republicano que se tem necessidade de toda a força da educação. O temor no governo despótico nasce da ameaça e dos castigos. A honra das monarquias é favorecida pelas paixões, mas a virtude política é uma renúncia a si próprio, que é sempre algo muito penoso. O que é a virtude política? Montesquieu prossegue. Podemos definir essa virtude como o amor pelas leis e pela pátria. Tudo depende, portanto, de implantar na República esse amor e para inspirá-lo, que a educação deve estar atenta. Mas para que as crianças possam tê-lo, há um meio seguro, é que os próprios pais o possuam. E o fragmento adaptado ainda prossegue. A gente já está aqui nesse conjunto das últimas 3 frases. Somos geralmente senhores para incutir em nossos filhos nossos conhecimentos. Somos-lo ainda mais para incutir nele nossas paixões. Entretanto, observa Montesquieu,
Se isso não acontece, é porque o que foi feito na casa paterna é destruído pelas impressões externas. E no último segmento, há uma reflexão complementar. Não é a nova geração que se degenera. Essa só se perde quando os homens maduros já estão corrompidos. Eu vou voltar aqui ao meu slide, só para adiantar mais um, para a gente olhar, então, como foi formulada a questão do ENAD. Então, aqui está o trecho adaptado, e aí vamos destacar, então, 5 pontos a respeito da questão, acerca dessa adaptação do texto. Né? Primeiro, as 3 educações que falam Montesquieu. Então, a gente tem a educação dos pais, que é a educação que a gente recebe da família, a educação dos mestres, que é a educação que a gente recebe da escola, e a educação da sociedade, que vai, ora, aparecer como sendo a educação do mundo, ou, ora, vai aparecer como sendo a educação que a gente recebe das nossas impressões externas. Percebam que Montesquieu ele é um tanto pessimista quanto a essa educação da sociedade, porque ele vai dizer que geralmente essa corrompe as ideias das 2 primeiras. O segundo ponto importante que a adaptação do trecho de Montesquieu destaca é que o autor entende que o governo republicano é o que requer a educação como um modo de implementar e incentivar o amor pelas leis e o amor pela pátria, que é o que ele chama de virtude política. Então, ele afirma que o ensino da virtude política não pode ser só da responsabilidade dos pais, pois estes, eles sim, têm capacidade para educar seus filhos, mas pode ser que eles tenham sido corrompidos pela educação do mundo. Então, se subentende que Montaigne defende que a educação ela deve ser dada pelos mestres, e a educação é da responsabilidade do governo republicano democrático, pois só essa educação, a educação dos mestres, é capaz de garantir a virtude política. Então, isso posto, eu vou de novo voltar aqui para adiantar mais um slidezinho, para mostrar a vocês, então, como o ENAD apresenta a questão propriamente dita. Assim se apresenta. Com base no texto, avalie as asserções a seguir e a relação entre elas. A primeira asserção diz o seguinte: Montesquieu afirma que nos governos republicanos é necessário que a educação cultive a virtude política, inspirando os cidadãos a amarem as leis e a pátria. Por quê? Não se pode deixar o cultivo da virtude política e o amor às leis e à pátria somente sob responsabilidade dos pais, pois, se estes forem corrompidos pela educação do mundo, não poderão transmitir tais valores a seus filhos. Então, nessa hora, o que a gente pode fazer é olhar com cuidado a questão e voltar aqui o texto para perceber como que a gente qualificaria essas 2 assertivas. Então, percebam que nós temos aí um porquê destacado entre a primeira sessão e a segunda. Relendo essas asserções e comparando ao texto, a gente percebe que a primeira assertiva é correta e que a segunda assertiva é correta. E a gente deixa destacado, então, esse porquê. E aí a gente vai poder, então, pensar um pouco quais são as alternativas que a gente vai ter para responder essa questão. Então, a primeira alternativa diz: as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da 1. A alternativa B diz: as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras,
mas a 2 não é uma justificativa da 1. A alternativa C diz: a aserção 1 é uma proposição verdadeira e a 1 e a 2 é uma proposição falsa. A alternativa D diz: a aserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. E a última alternativa, a alternativa E diz: as aserções 1 e 2 são proposições falsas. Veja, se concordamos que ambas as asserções, tanto a que se enuncia em 1 como a que se enuncia em 2, estão corretas de acordo com o texto, então as alternativas C, D e E são incorretas e a gente logo descarta essas. Resta, então, saber se a assertiva 2 é ou não uma justificativa da primeira. E se a gente vai, então, comparar o texto, sim, pela análise do texto, é correto afirmar que a seção 2 justifica corretamente a acessão 1. Logo, a resposta da questão é a alternativa A. Quem marcou a alternativa A parece que fez a leitura e a interpretação correta do fragmento que foi proposto para a questão ENAD. Espero ter contribuído para as reflexões de vocês. Desejo a todos boa sorte e até uma próxima.